Olá, queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Cláudia Souza. A palavra, o amor é a palavra. Nessa tarde eu gostaria de deixar uma palavra da Bíblia, né? Uma palavra que eu creio que vai abençoar muito a vida de vocês, como tem abençoado a minha. E é sobre a missão, né? A missão de Jesus e também sobre a nossa missão aqui nessa terra. Mas antes de falar sobre essa palavra, por gentileza, coloque aí o seu like, né? Compartilhe com alguém e se for a primeira vez que você está entrando, se inscreva para que você possa receber novos vídeos, tá bom? Novas palavras. Então hoje eu escolhi essa palavra sobre a missão, né? A missão que Cristo veio nessa terra e a missão que Ele deixou para cada um de nós. Eu fui pesquisar no dicionário a palavra missão e eu encontrei essa palavra, essa resposta. Missão significa incumbência que alguém deve executar a pedido de outrem ou a encargo de outrem. Ou seja, a missão é alguma incumbência que alguém deve executar a pedido de alguém, de outrem. Entendeu? E eu encontrei também o dever a cumprir, obrigação. E em outro dicionário, o trabalho de missionários para a pregação da fé. Então, qual foi a missão de Jesus, né? De Cristo? O que o Senhor veio fazer aqui nessa terra? Por que Deus enviou Jesus? Qual foi a missão dele? Então, Jesus teve uma missão muito importante nessa terra. Por quê? Porque a missão dele, segundo a Bíblia, foi que Deus enviou ele para nos salvar, né? Então, Deus enviou ele para comunicar conosco, para nos ensinar. Deus colocou a missão de Jesus para que ele viesse fazer a vontade de Deus, não a vontade de Cristo, mas a vontade que Deus queria que ele fizesse nessa terra. Por isso, que o tempo todo que Jesus esteve aqui na terra, em suas passagens bíblicas, ele sempre deixava que eu vim fazer a vontade do meu Pai, não a minha vontade. Então, qual foi a verdadeira missão dele? Então, a missão dele foi salvar a humanidade, né? Nos libertando do reino das trevas, né? E nos introduzindo para o reino da luz, ou seja, ele veio nos salvar do reino das trevas, que é o nosso pecado, né? Que quando a gente está cheio de pecados, a gente está em trevas, né? A gente está na escuridão. E ele veio nos introduzir no reino da luz, que é o reino dele, né? Onde que a gente vê a verdade, onde que a gente consegue ter discernimento das coisas, onde que a gente consegue ter uma nova vida. Então a missão dele foi salvar a humanidade, né, nos retirando do poder das trevas, nos introduzindo no poder da luz. Jesus também veio para transformar as vidas, das pessoas. De que forma? Nos ensinando, né, nos admoestando na palavra. Ele veio mostrando com seus exemplos. Ele veio também nos ensinar a amar o nosso próximo e a perdoar. Nos oferecendo outra face, mas a outra face como um símbolo de paz, sabe? De humildade. E Cristo, para isso, ele fez várias maravilhas nessa terra, né? O que ele fez? Ele, para nos transformar, para nos abençoar, para nos dar uma nova vida, ele veio fazer vários milagres. Ele fez vários milagres. Ele fez várias coisas boas, maravilhas, né? Tudo em obediência ao Pai. Então, tudo que ele veio aqui, os seus milagres que ele deixou, os seus ensinamentos, tudo
em obediência a Deus, em obediência ao Pai. E com isso, essa missão de Cristo também, ela veio nos trazer um novo caráter, né? Veio nos tirar da nossa condição natural e nos transformar numa nova pessoa. Ou seja, quando a gente é alcançado por Cristo, né? Quando nós deixamos ser transformados por Cristo, o nosso caráter é totalmente mudado. As nossas vidas é totalmente mudada. A gente se transforma, então, numa nova pessoa. Uma pessoa mais sábia, uma pessoa mais paciente, uma pessoa mais tolerante, uma pessoa humilde, uma pessoa que se coloca no lugar do outro. Então, assim, a transformação, quando Cristo nos alcança, ela é notável, para que todo mundo veja. Então, essa foi uma das missões mais importantes de Cristo, né? E o que aconteceu? Ele também, a missão dele foi, Deus enviou ele como sacrifício vivo, ou seja, ele morreu na cruz por nós, né? Porque Deus mandou o seu único filho para que nós para nos salvar, né? De todo o nosso eu, nosso egocentrismo, de toda pessoa má que nós somos, né? Porque todo ser humano é uma pessoa perdida. Então, outra missão de Cristo foi que Deus enviou ele para os perdidos, né? Nós, inclusive, essa passagem que você vai encontrar lá em vou deixar alguns versículos onde ele fala que ele veio para os perdidos, está em Lucas 19:10, onde ele fala: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar os que estavam perdidos, que somos nós, né? Então, é a missão, aqui em Lucas, está falando da missão dele, que ele veio para os perdidos, né? Para salvar e alcançar os perdidos, nós. E outra coisa que eu estava falando, Jesus foi o sacrifício vivo, né? Morreu por nós, para nos resgatar, para nos dar uma nova oportunidade de vida, para que nós nos tornássemos novas pessoas, né? Para que nós tivéssemos uma nova vida com o conhecimento da verdade, né? E todas as pessoas que foram alcançadas por Jesus, como eu falei, teve a sua vida transformada e também ela pôde ser transformada pelo Espírito Santo de Deus, né? Então, é muito linda a missão de Cristo, né? A missão que Cristo veio deixar nessa terra, né? E uma coisa bacana também é que quando a gente é transformado por Deus, quando a gente é alcançado por Jesus, a nossa vida é tão transformada, a gente, como se nós tivéssemos uma nova oportunidade de vida. E a nossa vida é tão transformada que é onde a gente passa, tudo é mudado. E todas as pessoas que olham para nós sabem que nós tivemos uma transformação com Cristo. Todas as pessoas que nos conhecem o nosso antes e o nosso depois de Cristo, antes de Cristo e depois de Cristo, eles percebem que houve uma nova pessoa, uma nova mudança. E a Bíblia diz também que nós devemos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que nós devemos passar pelas águas. Que quando a gente passa pelas águas, a gente é transformado, a gente está mostrando para o mundo espiritual a quem nós, a partir daquele momento, pertencemos, ou seja, a Deus, a Cristo Jesus. Não que a nossa vida, que nós não sejamos mais atribulados, não. A gente continua sendo, mas porém, nós temos mais firmezas, né, na palavra, a gente tem mais autoridade do alto, a gente tem mais competência com Deus. E o mundo das trevas, ele sabe quando a gente está com Deus, quando a gente tem fé. Então, quando a gente tem essa nova transformação, essa nova oportunidade de vida com Cristo Jesus,
onde a gente passa, sempre tem mudança do ambiente que você está, tem libertação, o lugar fica mais seguro, tem uma mudança, igual eu falei, a gente tem mais autoridade do alto para poder falar, para poder ser com Cristo. Nós ficamos mais transparentes, a nossa vida é mais transparente, né? Não tem mais mentira, as coisas vêm mais para a luz. A gente tem senso de justiça, né? A gente tem vários livramentos, Deus nos dá livramento, Jesus nos dá coragem, a gente sente um porto seguro, onde a gente passa, o porto fica seguro. E as pessoas nos respeitam mais, porque nós somos uma nova criatura. Nós temos mais um poder de escolha das coisas boas, né? A gente sabe discernir entre o mal e o bem, né? A gente começa a discernir com mais facilidade. A gente tem esse poder, um poder maior de decisão das coisas, ou seja, da escolha. E quando a gente tem essa nova vida com Cristo, a nossa vida, então, ela é uma vida transformada de descanso, de paz e de amor. Porque Cristo Jesus é tudo isso. E se nós falamos da missão de Jesus nessa terra, e a nossa? Será que Deus nos deixou uma missão? Sim, todos nós temos uma missão nessa terra, todos nós. E é tão importante a gente saber, né, da nossa missão nessa terra. Por quê? Porque quando a gente está... Como que a gente sabe que a gente está... Como que a gente sabe que a nossa missão, que nós estamos passando, que ela está chegando? Bom, uma coisa acontece. Quando você está passando pela missão que Deus deixou para você fazer nessa terra, muitas coisas começam a acontecer. Para você saber que você já está cumprindo ou começando a cumprir sua missão, eu deixei aqui algumas coisas, eu separei algumas coisas que acontecem com a vida daquele que está cumprindo sua missão. Então, vou ler aqui para vocês. Uma delas é: quando a nossa missão está próxima, encontraremos pessoas que trairão você, que humilharão você, que afastarão de você, que caminharão, que caluniarão você, julgarão você, ela rejeitará você e invejarão você. Mas lembre-se, continua caminhando, que a sua missão está apenas começando. E aqui também, a nossa missão, ela é uma missão geográfica, ou seja, nem sempre o lugar que a gente está é o lugar que nós vamos viver a nossa missão, né? Deus, Ele sabe onde que Ele quer nos colocar. Então, nós, quando a gente passamos pelas águas, quando a gente reconhece Cristo como o único Senhor e Salvador das nossas vidas, a gente já começa a nossa missão, né? Então, uma dessas coisas que acontece conosco é isso que eu falei. O lugar que a gente está, ele faz toda a diferença, como eu falei, né? As coisas começam a transformar. Mas quando Deus nos coloca em um certo lugar, Ele vai nos encaminhar todas as nossas decisões. Tudo vai começar a acontecer. Então, o que acontece? Onde você está não determina, onde você está determina quem o vê. Uma vida com propósito é uma vida com sentido. Então, de repente, o lugar que você está é um lugar que Deus vai te usar. Mas também pode não ser, como eu falei, né? Porque a missão do Senhor nas nossas vidas é totalmente confirmada.
você vai sentir que é este o lugar que você tem que estar, que deve estar naquele momento. Porque a nossa missão não é a gente que escolhe, é Cristo que nos escolhe, né? A cumprir a missão. Então, quando você também estiver cumprindo a sua missão, o mundo espiritual maligno se levanta para poder atravessar no seu caminho. Muitas pessoas do mal serão usadas para poder tirar o seu foco, para tirar você da sua determinação, daquilo que você está fazendo, né? Uma outra coisa, os seus relacionamentos são determinantes para que você viva a sua missão. Então, por isso que é muito importante você escolher com quem você anda, né? Você está atento às pessoas que você está deixando entrar na sua vida. E por quê? Porque quando você está cumprindo a sua missão, o mundo espiritual maligno, ele vai fazer tudo para que você corrompe, para que você não consiga cumprir aquilo que Deus quer que você cumpra nessa terra. Então, por isso que é muito, muito importante que você ore, que você jejue, que você seja forte, seja corajoso, né? Uma outra coisa aqui, ó. Igual eu falei, você deve escolher com quem você anda, com quem você vai andar. Você você tem que fazer um relacionamento, fazer com que as coisas dê certo, sejam determinantes, que você seja uma pessoa focada, sabe? Por exemplo, o momento que você afasta de algumas pessoas, você está cumprindo o seu chamado? Pode ser, porque Deus, quando tem uma missão para você cumprir, algumas pessoas vão sair da sua vida. Não é você que vai tirar, é Deus que tira. Você às vezes nem entende, porque às vezes você se sente até sozinho, você se sente abandonado, você se sente rejeitado, igual eu falei. Você começa a se sentir traído, humilhado, várias coisas. Mas não se entristeça, a sua missão está começando a ser cumprida. E o reino espiritual maligno, ele sabe disso. Por isso que começa a atravessar esse monte de coisas na sua vida. O sucesso da sua missão está relacionado com as suas escolhas, né? Igual eu falei, você tem que ter o discernimento para escolher as coisas que vão estar entrando na sua vida, coisas, pessoas, lugares que você estará indo ou entrando. Então, é um momento que você tem que pedir muito a Deus para te dar esse discernimento, porque algo muito difícil, às vezes, a gente discernir esse tempo que a gente está passando, quando a gente está passando a cumprir a nossa missão. Então, é isso, queridos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para compartilhar aqui com vocês sobre a missão. Eu vou deixar aqui alguns versículos que mostram a missão de Cristo na Terra, né? Mostrando a missão de Deus, o que ele veio fazer nessa terra. Não, vocês podem anotar aí, em João 3,16, 1 Timóteo 2,4, Lucas 19,10, em Hebreus 13,8, que em Hebreus 13,8 está falando que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não quer que ninguém se perca. Então é isso, Jesus não quer que ninguém se perca, porque ele veio para salvar todos nós. A missão dele foi cumprida, porque ele morreu por nós, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou travando a morte, porque ele venceu a morte. Então, que essa palavra de hoje você sinta renovado, que você sinta que você tem uma missão nessa terra. Você pode até não saber hoje qual é a sua missão, mas com essas dicas que eu passei aqui para vocês vão saber quando chegar a sua missão. Todos nós temos uma missão nessa terra.
Então vamos cumprir a nossa missão, vamos orar, vamos pedir a Deus que Ele nos dê esse discernimento para que nós saibamos o momento certo a cumprir a nossa missão. E que a nossa missão esteja focada e ligada diretamente com Cristo Jesus. Amém? Então, essa palavra que eu deixo para vocês nessa tarde. Agradeço por ficarem comigo até aqui. E se você não deu o seu like, aproveita e dá o seu like. Se você quiser saber um pouquinho mais da Bíblia, tem um curso muito bacana aí do professor Rodrigo Silva, a palavra da Bíblia, né? É um curso totalmente sábio, né? É um curso muito focado da Bíblia, que é a Bíblia comentada com Rodrigo Silva. Compre este curso, que é um curso que está um preço muito bacana, e vocês vão ficar muito, muito satisfeitos com o curso. Vão aprender coisas maravilhosas da Bíblia. E é isso que eu quero compartilhar com vocês nessa tarde, tá? Muito obrigada, fica com Deus e até a próxima palavra.